Olá, queridos e queridas! Chegamos com mais um Sala de Imprensa aqui pela Rádio Roraima M590. E para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, eis-me aqui, Mariângela Marinho, com você e com todos os nossos convidados. Gente, no último programa, você tem que correr aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, inscreve-se agora. Deixe aí a sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe, prepare a pipoca e a velha tubaína e acompanhe os últimos episódios. Nós tivemos aqui convidados especiais, rolou aqui moda de viola, tivemos histórias comoventes que nos fizeram aí lembrar da infância. Ixi, teve show e tudo aqui, viu? Se eu fosse você, eu não sei não, corria nesse canal do YouTube Rádio Roraima Oficial e acompanharia os episódios anteriores. Já tivemos aqui muitas pessoas bacanas, tivemos a estreia do quadro Rede do Bem e hoje tem mais história emocionante para você. Sabe aquela história que você diz assim, menino, fulano foi empossado, né? Vereador, deputado estadual. E fulano que do nada agora é governador. Do nada? Gente, não existe isso de do nada. Todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem uma trajetória. Da noite pro dia, só ganhador de loteria, que apostou ontem e ganhou dinheiro hoje. Tava pobre ontem e amanheceu milionário hoje. Do resto, se eu estiver enganada, me mande um WhatsApp ou deixe o comentário, porque rápido assim que eu saiba, só ganhador de loteria. Ao mais, tudo nessa vida, todo mundo tem uma história de vida para contar. Todo mundo traça um caminho e um trajeto, não é assim, não é dessa forma. Por isso, até hoje fica aqui uma história empática para você. Respeitar a história do próximo. A humanidade precisa respeitar os limites de certos comentários que acabam até ofendendo a família e a história de vida das pessoas. O que eu tô falando aqui não tem nada a ver com o meu entrevistado, mas eu vou tocar nesse assunto com ele porque ele é um dos que se encaixa nesse perfil. Menino, fulano, quem é fulano? Foi empossado vereador. Hoje eu converso abrindo aqui o Sala de Imprensa com ele, Orestes Aguiar. Seja bem-vindo, vereador. Olá, obrigado, Mari, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui e contar um pouquinho da minha história, né? A história não só minha, mas da minha família, Da sua família. dos meus irmãos, dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos. Então, fico feliz pelo convite, lhe agradeço de coração, para a gente contar um pouquinho da nossa história. De onde veio e para onde vai, né? É nóis. É nóis. É nóis. Porque o senhor foi um que, não da forma como eu coloquei, mas o senhor acompanhou muito isso, principalmente nas suas redes sociais, né? As pessoas querendo saber quem é, como é, de onde veio. Já é vereador em Boa Vista. Sim, sim. Exatamente. As pessoas, às vezes, nas redes sociais, né? Uhum. Quem é Orestes? Né? Por que chegou lá? Como chegou lá? Tão rápido? Do nada. Mas como você falou agora há pouco tempo, tem uma história atrás disso, desse projeto tem uma história. Mas até chegar nessa história, eu quero voltar, vamos colocar aí mais uns 1900 e bolinha para trás, para poder entender, na verdade, de onde tu viestes, né? E para onde nós vamos com o teu futuro político. Eu acompanhei o dia da sua posse e eu vi que o senhor estava um pouco desconfortável, e depois o senhor vai falar, né? Porque um dos motivos é justamente esse, né? Ele já me deixou aqui claro nos bastidores, gente, que ele não gostaria de ter entrado da forma que ele entrou. Né? Porque foi assim um peso muito grande, justamente por causa dessa cobrança. Quem é Orestes Aguiar? Mas aos poucos você pode acompanhar nas redes sociais, porque ele vem mostrando porque veio e que vai ficar. Já apresentou em alguns projetos, já começou a falar, já começou a participar de algumas ações na tribuna. Sim. E aos poucos ali já está pegando o ritmo da coisa, né, vereador? Sim, sim. A gente aos poucos está se achando, né, se organizando dentro da Câmara, procurando o nosso espaço. Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado de estar dando essa oportunidade e a gente está aprendendo bastante. Muito bem. Vamos para a biografia dele? Orestes Aguiar, nascido em 4 de julho de 1979, mesmo ano que eu nasci, só que eu nasci em outubro. Em Ubajara, no Ceará. Sim. Legal. É filho de agricultores e vem de uma família de 8 irmãos. Para quem não sabe, ele é o mais novo dos homens, tá? Mudou-se para Boa Vista em 2 de dezembro de 1996. Desde criança ajudava o pai na lavoura e aos 16 anos
foi que ele chegou aqui na nossa capital em busca de melhores oportunidades, como muitos outros, né? Que vieram de vários Brasis e encontraram Roraima para fazer seu porto seguro. Seu primeiro emprego, atenção você que está aí achando que um dia não vai ter valor perante a sociedade, você acha que vai ficar aí, ó, o tempo todo? Ele foi faxineiro. Um dos empregos do nosso vereador hoje foi justamente o de faxina em uma loja de móveis, onde depois foi promovido a vendedor. Mais tarde, trabalhou como camelô e com esforço e dedicação formou-se, olha, administração de empresas, tornando-se empresário no ramo, quem aposta aí? Supermercados e comércio. Com o tempo, despertou interesse pela política. E essa é a primeira pergunta que ele vai nos responder daqui a pouco. Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Boa Vista, é filiado ao Podemos, atuando na defesa do interesse da população. Cristão, casado com a Idenilde, pai de João, Arthur e Gabriel. Orestes mantém sua essência simples e acredita que com trabalho e dedicação pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento de Boa Vista. Vereador, nesse perfil, o senhor ouvindo é diferente do que escrever. O que o senhor acrescentaria aqui? Assim, rapaz, agora ouvindo... O que a gente acrescenta, né? Porque é muito fácil um texto desse resumir em poucos minutos. Uma vida inteira. Mas a gente tem um trajeto, né? A gente, como a senhora falou, eu vim da agricultura, cheguei em Roraima no dia 2 de dezembro de 1996, inclusive com um irmão meu. Uhum. Já tinha uns irmãos que já moravam aqui. E quando eu cheguei aqui, é como uma pessoa, você trabalha num segmento, você é predeiro, aí ele bota para você ser um piloto de avião. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso que eu fiquei perdido. Quando eu cheguei aqui, eu morava no Bajara, mas era no interior do Bajara. Não era na cidade, era no interior. Trabalhava na roça, mexia com gado, ajudava meu pai com gado. E aí meu irmão me trouxe para cá. E quando eu cheguei, ele já tinha uma loja. Fui trabalhar com ele. Fui ser... como ele falou mesmo, falou, olha... Tu não sabe vender, tu não sabe entregar, tu não sabe atender um cliente, então tu vai trabalhar de faxineiro. Com o tempo que você começar a aprender, aí eu te mudo de cargo. Quanto tempo foi esse período da faxina para venda? 2 anos, uma média. Aprendeu rápido, vereador. 2 anos. 2 anos. Foi. Mas aí eu comecei a fazer tudo. Eu era o faxineiro, eu entregava, era uma loja irmão do dono, né? Tinha essa facilidade que era irmão do dono. Mas não foi essa facilidade toda, não? não. Não, ele me pagava menos do que os outros. Faz parte. Os outros funcionários ganhavam mais Desse jeito. e trabalhavam menos, e eu trabalhava mais e ganhava menos porque era irmão. Foi ao contrário. E hoje? Mas eu tenho uma gratidão enorme por ele. Seu irmão né? está entre nós hoje? Tá entre nós. E aí hoje, seu vereador, ele é o que hoje? Ele é empresário, ele é dono de supermercado, tem loja de móveis e eletrodomésticos, continua no segmento. E deve ser muito legal, né? Na fase que vocês dois estão agora, Sim. Um olhar para o outro e dizer, poxa, a gente, né, vencemos, lutamos e vencemos, né? Sim. Hoje a gente são 6 irmãos aqui, 6. Era 7, um está morando em Santarém, no Pará, mas desde os homens e as mulheres, todos fomos camelô na calçada da Esplanada. Todos passou pela calçada da Esplanada. A calçada da Esplanada que o senhor fala, lá Da Jaime Brasil com a Sebastião do Diniz. pontinho amarelinho? É. O senhor ficou por ali também? Eu fui camelô ali. O que o senhor vendia ali? Eu vendia ventilador, vendia motor rádio, eu vendia aqueles rádios de 4 faixas, da Minó, baralho. O senhor tem foto dessa época? Não tenho foto, não tenho foto. Mas eu tenho um amigo que tem fotos, só não sei se a minha foto tá com ele, que é o Guilherme, que foi camelô junto comigo, do Atacado Negreiros, era nosso vizinho de banca na época. E aí, desse período, vereador, do camelô até o senhor realmente virar dono do seu grande negócio no ramo de supermercado, como é que foi essa mudança? Porque foi uma mudança drástica também. O senhor falou que vir lá do interior para chegar para cá foi um choque, Sim. Mas também foi um choque sair de camelô para ser dono de um ramo maior. Sim, eu acho assim, o cearense em geral, ele é muito trabalhador, né? Nordestino em si, né? O nordestino em si, e gosta de desafio, né? Que foi o meu Nortista caso. também, tá, gente? Mas
O nordestino é mais trabalhador. Sim, sim. E gosto de desafio. Foi o meu caso. Eu sou muito desafiador naquilo que eu quero, que eu sonho. Né? Trabalhei na calçada da Esplanada. Aí, na época, a Tereza Jucá, Tereza Sorita hoje, fez o box, né, do Caxambu. E a gente migramos pro box. Boxes. Melhorou um pouquinho ali? Não, piorou. Oxente. Piorou. Porque na banca, parte, pelo menos a minha banca que eu peguei foi isolada. E aí ela começou a faturar menos do que eu faturava na banca. Na calçada. Na calçada. O box começou a faturar menos do que eu faturava na calçada. E aí o que foi que eu fiz? Na época, eu já namorava a minha esposa hoje. Eu era camelô, a minha esposa era camelô junto comigo, namorando. Aí a gente ganhou o box. Quando a gente ganhou o box, começou a decadência, né, do faturamento, começou a diminuir a receita. E aí eu conversei com ela. E o que foi que eu fiz? Eu passei o box para frente, disse, aqui eu não vou ficar. E fui para Taide Teve. Do box, onde eu não pagava água, não pagava luz, não pagava funcionário, não pagava imposto. Saí do box e aluguei um ponto na Taide Teve, onde eu comecei a pagar. Não é engraçado essas coisas da vida, né? Sim, sim, é um desafio, né? É um desafio, porque você saiu de uma zona de conforto e foi para um desafio maior que fez com que você realmente começasse a despontar para outras coisas, né? É isso que muitas vezes, vereador, na história de sucesso das pessoas, a gente não consegue entender. Sim. Essa insistência, essa persistência do sangue empreendedor. E muitas vezes, quando eu entrevisto aqui essas histórias de sucesso, esses cases de sucesso, as pessoas falam exatamente do que o senhor disse. Olha, eu estava numa situação aparentemente confortável, sim, prestes a acabar com tudo, falindo ali no vermelho, e aí, ao invés de regredir e fechar as portas, não, eu fui para um desafio maior. Aonde eu adquiri despesa, né, do aluguel, né, precisei de um funcionário, coloquei, onde eu pagava IPTU, pagava taxa de lixo, contador, comecei a pagar contador, não sabia nem o que era contador. Mas bem antes disso, eu quero ressaltar que quando eu trabalhava com meu irmão na loja, onde eu não pegava sol, não pegava chuva, e saí desse conforto, dessa zona de conforto, e fui para o camelô. Porque na época do camelô, a gente todo dia tinha que arrumar a banca, colocar a mercadoria na banca, e à noite tinha que desfazer ela, que a banca não podia dormir ali. E muitas vezes nem lucrava do dia todo. Né? Não lucrava. E a gente alugou uma casa lá próximo, a gente que eu falo os demais... Só fazendo dívida, né? Ainda mais, a gente que eu falo os camelô, para guardar a mercadoria à noite, que a prefeitura não deixava ficar na calçada à noite. Tinha que montar a banca de manhã e à noite desfazer a banca e levar para casa alugada, onde a gente tinha alugado. Né? E nesse percurso, às vezes estava chovendo, às vezes estava fazendo sol, e tinha que levar. Não tinha... pensar com política nada nessa época, não, né? Não tinha não. Nada a ver. O senhor era dos que falava mal, né? Era. Povo que não melhora... tô entendendo. Na realidade, eu não falava nem política, né? Porque para mim ali, eu tinha que trabalhar. Não tinha nem tempo de pensar, Não tinha tempo de pensar, nem sabia o que a política fazia na vida das pessoas. Então o senhor era daquele grupo que diz assim, geralmente, eu não dependo desse povo para nada, não vai eu levantar para trabalhar não, porque tem esse grupo, né, que fala isso. Tem, eu já passei desse grupo, já passei desse grupo. Ei, vereador, sua história é interessante, hein? Obrigado. Muito interessante, eu queria até dar aqui, fazer uma pausa nesse momento, olha, você que não conhece o político agora, e que dizer, poxa, que história impactante dele, né? Tá vendo que eu te falei? Todo mundo tem uma história e uma trajetória de vida. Todo mundo pagou um preço alto para chegar onde chegou, viu? Então, lembre-se do que eu falei no começo do programa. Só é da noite pro dia quem ganhou na loteria. Aí, vai lá na rede social. O senhor sabe de cabeça sua rede social, seu Instagram? Oreste Aguiar. @Oreste Aguiar. @Oreste Aguiar. Aí você vai conhecer agora o vereador de Boa Vista, Oreste, que entrou como suplente, mas tem toda essa trajetória de vida. Aprendemos até aqui nesse bate-papo que... no momento de crise, no momento da adversidade, no momento da luta, não vá para debaixo da coberta, porque tudo passa menos a conta. Os juros é alto, você tem que suar para pagar. Então, é arregaçar as mangas e insistir, porque uma hora a vida vai sorrir para ti, viu? Então, levanta dessa cama, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem sabe um dia, se não for uma vereadora ou um vereador por Boa Vista, você possa deslanchar como um grande empresário e empreendedor, como o nosso convidado aqui presente hoje se tornou, né? Sim. E o ramo de
Papá. Alimentação. Como foi? Quando eu tô doida para chegar lá para entender. Vamos lá. Qual foi esse trajeto que o senhor chegou lá, de camelô para vendedor de rango. Vamos. Quando eu mudei para Itaitave, eu continuei com o mesmo segmento de importados. Ventilador. Isso. Eu saía daqui de Boa Vista. Já tinha casado nessa época? Já tinha casado, já. Amém. A esposa do lado. Até hoje, graças a Deus. Vamos sofrer junto, meu filho, mais criança no dedo. Vamos subir junto também. Muito bem. Aí, estava no importado ainda, e a gente fazia, interessante, que as nossas mercadorias a gente comprava em Manaus. E eu ia comprar em Manaus e trazia de ônibus ou de transportadora. Com o passar do tempo, a gente mudou de segmento, a minha esposa pediu para a gente mudar de segmento, fomos para a confecção. Ainda teve a confecção no Teve meio. a confecção, aí a confecção deu certo, né? Tava muito bem, obrigado, a empresa indo bem. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente passou 120 dias com as portas fechadas. E aí a gente sentou, eu com a minha esposa e filha, agora? Porque a gente tinha uns funcionários, as portas da empresa estavam fechadas, e a gente... Só o supermercado que não está fechado. Eita. O supermercado fazia fila. Vamos migrar para alimentação, alimentícia. Fonte bem ali. É ali que está dando. E foi aonde a gente migrou mais uma vez para alimentação, migrou de segmento. E está lá até hoje. Estamos lá até hoje, graças a Deus. Engraçado, né, vereador? Como que a pandemia, obviamente, gente, que as perdas elas são irreparáveis, isso aí é um trauma que a gente vai levar para o resto da vida. Mas com a pandemia a gente aprendeu também, né, que nas dificuldades a gente consegue encontrar grandes soluções. O que teve de gente que conseguiu dar uma guinada na vida com essa passagem da pandemia, do coronavírus, também não está no gibi, né? Muita gente conseguiu deslanchar para outros mercados. Sim, a gente observa muitas coisas e geralmente muitas pessoas faturam bem na dificuldade dos outros. Que seria do vendedor infelizmente, de lenço, geralmente é assim. Que seria do vendedor de lenço se não tivesse quem chorasse, né? É desse jeito mesmo, né? Então, assim, nesse momento a gente viu que o ramo alimentício, né, o supermercado estava dando. E os demais segmentos todos fechados. E, vereador, a pandemia foi bem aí. E a questão da política foi nesse período aí? Não, foi na época de 2018. Eu fui candidato a primeira vez, 2018, para deputado estadual. Boa Vista? Foi deputado estadual. Por que, Orestes, você entrou na política? Eu tinha uma curiosidade. Em que momento que o senhor despertou? Que o senhor falou que nem não tinha tempo nem de pensar em política Foi. E do nada, agora vai. Eu tinha muitos amigos que diziam assim, Orestes, por que tu não entra na política? Eu já ajudava, eu tinha um trabalho social, um trabalho pequenininho, social, né? E aí, Orestes, por que tu não entra na política? Porque você como empresário já consegue ajudar a gente, talvez como político, com mandato, consiga muito mais. Foi onde me despertou, através de alguns convites que eu tive. E aí eu entrei em 2018 como candidato, não sabia nada do que era partido, o que era legenda. Fui na emoção. Não foi na razão, não foi na emoção. E aí, na época, eu tirei 1.531 votos, 2018. Vim em 2022 novamente. Tirei 2.297 para deputado estadual novamente. Fiquei o primeiro suplente do Isamar Júnior. Até hoje sou o primeiro suplente dele, do Isamar Júnior. E depois vim em 2024 para vereador, que foi a primeira vez que eu vim ser candidato a vereador pela capital Boa Vista. E já foi suplente também? Já fiquei o primeiro suplente também. Caramba! O seu trabalho social, que o senhor fala que o senhor ajudava as pessoas, eram os mais próximos, o amigo do amigo? Eram os amigos dos amigos, né? A gente tinha... A minha esposa também sempre gostou desse trabalho social e ela me ajudava. Às vezes a gente tinha amigo do amigo que estava em enfermidade, estava precisando de alguma coisa, uma cesta básica, sempre a gente levava, ajudava, né? Muito bem. Vereador, para a gente poder já entrar nessa reta final, você tem uma história assim muito impactante, muito bacana. Obrigado. Não vou entrar em detalhes com ele, mas a gente, como ele falou, né, você vai compactar as coisas e a gente acaba simplificando histórias que, na verdade, trouxeram muitas dores e muitos sofrimentos, né? No meio de tudo isso, teve perdas, teve choro, teve histórias com depressão que a gente não quer trazer aqui, que não é o tema de hoje, mas tem muita coisa
que nós não vamos contar nesse podcast, mas eu acredito que quando a vida nos espreme de uma forma que tira de nós, assim, sabe? O melhor que há de nós, realmente nós nos transformamos em pessoas grandes, sabe? E a história por si só, ela vai contando a trajetória, né? Sim. A nossa áurea, nosso espírito, ele consegue falar para as pessoas o que nós somos por dentro. E eu acompanhei no dia que o senhor tomou posse, eu vi a sua simplicidade, né? A sua singeleza, a forma como o senhor entrou, o respeito com os demais pares. O senhor não chegou lá pedindo microfone, fazendo e acontecendo. O senhor, pelo contrário, como o senhor disse, eu queria saber o que era, chegou quietinho. Eu fiquei olhando e digo, pá, é interessante a atitude, a forma dele. E eu acompanhei também a primeira vez que o senhor falou. Sim. O senhor nervoso, gaguejando lá, mas falou. Assim, olha, eu agradeço muito aqui o estado de Roraima, a capital Boa Vista. Cheguei aqui com 16 para 17 anos. O estado me acolheu, graças a Deus. Eu também fiz por onde, trabalhei, formei família aqui. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, vivo há 27 anos com a minha esposa. E sou feliz hoje, sou feliz pela família que eu tenho e pelo que eu digo eu, minha esposa, minha família, desenvolveu dentro. Né? A gente é empreendedor, a gente deu oportunidade para outras famílias, a gente empregou pessoas, colaboradores. E quando eu cheguei na política, eu vi também que eu poderia contribuir para a nossa capital. E hoje, efetivamente, como vereador, o senhor acha que vai dar para fazer? Sim, com certeza. O nosso objetivo é esse, ajudar as pessoas, né? E como a gente tem ajudado, a gente todo dia recebe demandas, recebe mensagem pedindo ajuda. Demais, na verdade. Né? Assim, e a gente está ali, perto da população. Quando eu assumi ali, eu não vou mentir para a senhora, eu estava com medo. Foi um mundo novo para mim, e da forma que aconteceu. Porque, geralmente, na política, uma eleição ali no início de outubro, né, dia 4, dia 6, geralmente, de outubro, você sai candidato, a eleição ali dia 4, dia 6, e os candidatos que ganham, ele tem um tempo para se preparar, para assumir em janeiro. Eu não tive esse tempo de preparação. Bora, homem, prepara o terno, vem-se embora. É amanhã. Então, assim, eu fiquei muito assustado, não vou mentir para você, fiquei assustado. Muitas pessoas me criticaram da forma que eu entrei, e isso me deu medo, não vou mentir para você. Era um mundo estranho para mim, um mundo novo, mas que com o passar do tempo eu estou aprendendo a viver nesse mundo. Com certeza. Né? Eu fico muito feliz em saber que você me observou ali também. Claro. Né? E tô lá, ó, aqui, ó. Eu não sabia que estava sendo tão bem observado. Olha, aí fui seguir suas redes sociais, acompanhei tudo isso. Obrigado. E esse é um dos motivos do senhor estar aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse é só um quebra de gelo. Sim. Sabe? Quando nós continuar aqui nesse bate-papo em outros podcasts. Sim. Hoje eu queria saber de onde o senhor veio e para onde o senhor vai. E eu já vi que o senhor vai caminhar muito tempo aí nessa política, porque nós estamos precisando de pessoas que tenham sensibilidade, né? Por mais políticos com sensibilidade, por mais políticos que tenham amor à humanidade, né? Com projetos humanos. E esse parlamento aí eu tenho gostado muito das atitudes, porque são projetos mais humanos mesmo, mais políticas públicas que envolvem a sociedade, a pessoa. Isso é muito bom. Obra é excelente, mas a gente tem que aprender a olhar para todos os lados, sabe? E eu tenho gostado muito desse parlamento aí, desse grupo do jeito que tá. Tá, só uma observação. 2. De 2018 para cá, eu comecei a acompanhar a política. E eu vejo hoje a Câmara Municipal, ela está muito em paz, assim, os vereadores entre si. Eu não vejo briga como eu acompanhei em legislatura passada, né? Muita confusão, muita briga, muita baixaria. Era legal, Vossa Excelência me respeite. Não, mas é bom a educação, eu acho que a educação prevalece, o respeito entre os pares prevalece, até porque ali a gente está como parlamentar, hoje está, amanhã talvez não, e todas
os parlamentares que estiverem ali, todos os pares, têm uma família, têm uma história, né? Tem que ter respeito. Então, a gente tem que respeitar a trajetória de cada um. É verdade. Inclusive, eu quero convidar você a participar de todas as sessões desse quarto. A casa está muito vazia por parte da sociedade. Depois não reclama se for aprovado alguma coisa que você não goste. A sociedade tem que estar lá acompanhando de perto todos os projetos que são apresentados. Eu estou encerrando esse bate-papo aqui no primeiro bloco. Foi muito bom conversar com o senhor. Também gostei muito. Você já muito. sorriu aqui, então já vi que o gelo já quebrou. Sim. Tá com o braço ali machucado, por isso ele não vai assinar aqui. Hoje nós estamos estreando também. Nada se cria, tudo se copia. Eu falei com o meu amigo Ricardo do Voice Podcast, eu achava lindo quando ele colocava as pessoas para assinarem, deixarem ali seus registros. Tô mais humilde, Ricardo, fiz menorzinho, tá bom? Mas eu vou copiar essa ideia aqui, você me permita, no sala de imprensa. Só que aqui eu quero diferente. Além da sua assinatura, sim, eu quero que o senhor me diga aqui algumas metas que o senhor pretende desenvolver ao longo de 2026, porque até lá nós vamos lhe trazer de volta. E aí vem o Orestes para prestar conta. Sim. Olho no olho. Vamos lá. Vou pro intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre mutirão. Secretaria Estadual de Educação em pauta no Sala de Imprensa. Até já. Muito bem, estamos de volta. Você está acompanhando o Sala de Imprensa. Para quem nos acompanha pelo canal do YouTube, Rádio Roraima Oficial. Nós estamos lançando hoje o nosso caderno de autógrafos de metas que deverão ser batidas para que nós possamos trazer os nossos convidados de volta. Eu não sei como é que eu vou fazer com a Flávia, gente, porque são tantas demandas. Meu Jesus amado, foi uma sugestão de pauta que nós tivemos aqui, mas em 5 minutos deu pra gente desenrolar um carretel aqui de confusão nessa questão da barreira linguística. Maninha. Estamos no estado propício a isso. Né? Olha, tá comigo aqui nesse segundo bloco, para você que ligou o rádio agora, a Flávia Coelho, que é chefe da Divisão de Ensino Fundamental da CEED. É porque agora, na última sexta-feira, dia 8, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, realizou um mutirão que eu vou dizer que é inédito, porque foi o primeiro, mas pelo que a gente já conversou aqui nos bastidores, vai ter que virar rotina por conta desse grau de dificuldade que hoje nós vamos apresentar para você, que a gente não trabalha muito nos bastidores, obviamente, a gente já pega ali o bolo pronto, né, das coisas, mas quando a gente para olhar as dificuldades das nossas secretarias, desenvolvendo projetos em estados fronteiriços, como é o caso de Roraima, aí a gente passa a ver que realmente o negócio é complicado. Então, eu quero começar aqui este bloco dando um super abraço, desejando assim muitas bênçãos sem medidas sobre a vida de todos os professores da rede estadual e da rede municipal de ensino que, olha, falam o português, que já é uma língua muito difícil, e precisam se desdobrar, se virar nos 30 para poder atender a um leque enorme de alunos de vários países que são migrantes aqui em Roraima. Esse dado eu lembrei aqui agora, na época em que eu participei de uma coletiva de imprensa, de uma prestação de contas sobre os trabalhos do governo, e lá foi falar sobre o censo escolar e falou-se ali, na época, o então governador Antônio Denário, sobre os alunos, né, hoje que fazem parte da rede estadual de ensino. Muitos países. Mas eu vou falar aqui dos vizinhos, nossos guianenses, né, que estão aqui do lado. Mas tem os haitianos também, que são muito presentes. Só que, gente, são muitos países. E aí a Flávia, ela veio conversar conosco sobre um mutirão que foi realizado agora sexta-feira, de inclusão e acolhimento aos migrantes, crianças e adolescentes. Mas em que situação, Mariângela? Os que vivem na questão vulnerável da coisa. E ela vai explicar pra gente sobre esse mutirão, e a partir daí, Flávia, a gente entra naquela situação dos bastidores. Mas eu quero mandar um beijo para os professores que se dividem entre o portunhol, né? Não dizer, olha, pen, caneta, pen, né? Como é que fala caneta em espanhol, já sabe? Né, pior que eu não sei. Meu Jesus amado. Caneta, viu? Caneta. Eu fico só também no portunhol. Né? A dificuldade deles poderem ensinar ali o português, a matemática, a história, a geografia, e ao mesmo tempo fazer com que esses migrantes
entendam, percebam, se sintam acolhidos. Enfim, gente, que desafio. Um beijo pra vocês. É um desafio, mas a gente está assim, super feliz. Como você falou, esse primeiro mutirão, ele teve 3 dias, quarta, quinta e sexta. Mas ele começou lá atrás. Ele começou já o ano passado, quando nós sentamos numa mesa assim bonita como a sua. Muito obrigada. Primeiro, muito obrigada e um beijão a todos. Seja bem-vinda. É que eu já me empolgo e já quero falar, né? Vai, pode ficar à vontade aí. E aí nós sentamos o MDS, juntamente com o MEC. Que é o Ministério do Desenvolvimento? O Ministério do Desenvolvimento. Sim. O MEC veio aqui, o MEC agora está totalmente presente nessa ação com a gente. O MDS, Operação Acolhida, a Acnur, a Avice Brasil, a Unicef. Então, todos, mais o Estado, juntamente com o município, fomos chamados e disse, olha, temos um problema. Estão nos meus abrigos, que são 5 no nosso estado, mais de 1.000 alunos com crianças, possíveis alunos, crianças e adolescentes com uma faixa etária que tinha que estar dentro de escola. E que agora? não estão, né? E agora, estado e município? Como é que nós vamos resolver? Todo mundo se olhou, vamos. Eu gostei da sua fala anterior, que falou assim, vamos, todo mundo bola para cima, vamos jogar esse jogo, vamos dar certo, vai dar certo. E aí nasceu esse primeiro mutirão integrado. Então, é o Estado mais o município trabalhando juntos para a questão da busca ativa, de não deixar esse aluno fora de sala de aula. Como o nosso fluxo migratório ele é constante, quando veio esse 1.000 alunos, impacta. Você fala, meu Deus, e agora? Mas o fluxo migratório, estávamos todos apostos para tudo, né? Vaga aí garantindo e vamos ver, vamos sentar, discutimos muito e enfim teve esse mutirão e para nossa felicidade também o fluxo migratório por ser constante nós tivemos então um número bem menor. Né? Então, nós atendemos ao todo 250 alunos, né? Crianças e adolescentes fora dessa faixa, fora da escola, né? Que estão dentro da faixa etária escolar, que não estavam ainda estudando. Sim. Por conta de muita interiorização. Né? Então, e ainda parou de entrar aluno, possíveis alunos? Não parou. Essa questão migratória, ela não é uma coisa, é só extraordinária, é só agora, é pontual. Não, a gente tem que lidar com essa realidade. Ela é a realidade de um estado fronteiriço, é a realidade de um jeito. estado de fronteira. Nós tivemos, a semana retrasada e passada, nós tivemos em Pacaraima, e lá continua ainda tendo todas essas questões, ou seja, nós temos que hoje sentar todos e falar assim, política pública efetiva. Quais são as nossas ações efetivas. Então, por isso, nasceu esse mutirão. Como você disse, espero também que seja sempre. A nossa ideia é que janeiro tenha, no meio do ano tenha, porque ele já se integra dentro da escola. Por que esse mutirão nasceu para ter... Esse mutirão só atendeu quem estava no abrigo? Isso. Mas nós temos dentro do Estado, a gente tem a busca ativa, onde a central de matrícula que está dentro do Estado, ele funciona na nossa sede, na sede ali do centro, e ali, qualquer hora de manhã e de tarde, quem for vai ser matriculado. Esse mutirão, ele teve um diferencial e ele é excepcional e maravilhoso, porque vamos supor, eu tenho um aluno que tem 13 anos. Só que ele está dentro da nossa escola do Estado e ele não sabe ler e não sabe escrever. Que ainda tem mais esse agravante, né? E agora? Porque no Estado a gente não tem alfabetizador. Então, quem alfabetiza? Nós temos o letramento? Temos. Nós temos situações? Temos. Mas esse aluno lá dentro de uma sala de aula, onde todos os companheiros dele, os amigos dele, já estão já passaram pela alfabetização, já sabe ler, já sabe escrever bem. Eu tenho a mesma idade, eu tenho 13 anos, mas eu não estou entendendo. Aí eles começam a ficar acanhados, e aí eu tenho o quê? Evasão escolar. E não é isso que a gente quer. Sem contar que a nossa grade pedagógica ela é totalmente diferente diferente da Venezuela, totalmente diferente. Bem lembrado. Então, o mutirão foi mais para isso, porque, às vezes, pela idade certa, ele chegou na central, eu tenho 13 anos. Você tem 13 anos? Vamos colocar, então, você dentro de uma escola de 8º ano.
Chegava lá, a escola hoje ela faz uma prova chamada classificação. Então, a escola classifica o aluno dentro do seu âmbito escolar. Só que se não sabe ler nem escrever, eu vou ter que botar ele numa classificação qual, se eu não tenho? Porque se não sabe ler nem escrever, eu não tenho no estado. O 6º ano também não alfabetiza. Então, por isso foi muito importante o município estar conosco nessa, porque eles têm o EJA. Eles têm a capacidade técnica com alfabetizadores. Eles que têm os pedagogos. E essa parceria tem dado certo? Foi muito assertiva. Nós temos na figura da Cecília, da Regina, mulheres fortes e excepcionais, que a gente conversou muito bem, fizemos toda a ação. Nossa ação também não foi sozinha com a DIENF. Nós tivemos também a DIPSE, ou seja, nós levamos psicólogos para lá para fazer esse acolhimento, porque você sabe que também tem a questão do entendimento. Olha, agora você vai sair, porque o abrigo é a sua casa. Você vai sair da sua casa e agora você vai estudar, né? Você vai ter outro... É como se eu estivesse reconstruindo sonhos, né? Sim. É assim, você perdeu, você está numa nova situação, você está morando dentro de um abrigo, é a sua casa, e agora eu vou te dar pelo menos o mínimo. A gente quer o quê? Que você fique dentro de uma escola. A gente quer dar segurança alimentar, dar segurança também no sentido de você estar tendo dignidade futura, né? Tendo dignidade já do aluno, aprendizagem significativa, tudo isso. Agora, a gente olha assim por cima, superficialmente, acha que é um trabalho simples e não é. Não, não é. Porque assim, se esses alunos estão fora de sala de aula, você tocou no assunto da interiorização, mas nem todos eles serão interiorizados. É verdade. Não. Alguns estão ali realmente por não ter condição do pai. Isso. De ter um teto digno. Isso. Né? Enfim, uma série de fatores que só olhando caso a caso. Caso a caso. Nós temos as escolas de tempo integral hoje no estado, onde é a nossa maior, digamos assim, o nosso carro-chefe hoje no estado, porque ele justamente abarca essas crianças que estão com essa vulnerabilidade social, onde eu tenho ali uma segurança alimentar, uma segurança física, uma segurança jurídica, uma segurança de afeto, de acolhimento, onde os pais podem estar trabalhando e essa criança está ali ganhando, então, muito mais, né? A gente fala que é o além, é o estudo, mas também o esporte que está sendo inserido, todas essas questões psicossociais. A troca de cultura mesmo, né? Porque assim, muitas delas, elas conseguem desenvolver e a criança ela aprende mais rápido do que o adulto, até o próprio adolescente também. E hoje o Estado ele tem tantos programas legais que, inclusive, na questão da própria iniciação profissional. Para um adulto aprender e ingressar no mercado de trabalho, se para o brasileiro está difícil, tu imagine para o estrangeiro. Mas o jovem, ele dentro da escola, ele consegue trabalhar isso de uma maneira né, mais pausada. Ele é mais... inserir ele de uma maneira mais tranquila. Nós temos um programa que chama Escola das Adolescências, que é do MEC. E o MEC ele fala muito sobre a plasticidade neural, onde o adolescente, até o 9º ano, que é até os nossos 14 anos, ele tem essa plasticidade neural. É por isso que ele sabe melhor o joguinho, ele pega o celular e já sai, e joga lá, e a gente ainda não sabe nem onde é que está a bola do jogo, e o menino já está, né? Porque eles têm isso, é deles, isso, é da idade realmente, né? Então, assim, esse mutirão ele foi fantástico. Aí, só respondendo uma pergunta que você do início, né? Você falou assim, e o Estado tem feito o quê? A gente está lutando com as armas que a gente tem. Hoje, o que a gente tem feito hoje? Nós temos um programa estadual que chama Profaletrar. Nós demos uma cara diferente, que chama 2.0, Profaletrar 2.0, que a coordenadora é a doutora Nilmara. E aí hoje, todas as quartas-feiras, os professores de língua portuguesa do Estado, 6º ano capital, estão fazendo uma formação voltada a essa questão migratória. Vamos corrigir uma prova? Vamos. Mas como nós vamos corrigir essa prova? Entende? Vamos falar sobre... Então, o que a gente fala assim muito, né, sobre a questão de como é que eu dou essa aula para um aluno, uma criança, uma adolescente, que não está entendendo o que eu estou falando. Então, é muito sobre a questão do letramento. Mas hoje da aula ficou mais complicado. E agora aqui, pensando aqui com o meu botãozinho, que hoje eu estou até sem camisa, sem botão, mas eu vou aqui, né, imaginar esses botões. Realmente tem sido um desafio para os professores aqui em Roraima. Nós estamos falando aqui da questão migratória, né, da diversidade linguística, mas me veio também a situação da questão dos nossos
alunos especiais que também precisam ser incluídos, né? Eu fico imaginando o professor dentro de uma sala de aula com venezuelano, com haitiano, com brasileiro, com indígena, com criança que tem TEA, com que tem TDAH, e menino! Como é que faz? Senhor Jesus da Glória. O departamento que chama, que atende, né, é o DEP. E ele, assim, a gente costuma dizer que o DEP é o que tem mais projeto, o que tem mais ações. Por quê? Porque hoje numa sala de aula, eu já estou nas lotações máximas de todas as salas de aula. Se eu tenho 30 alunos, 4 eu tenho que são os atendidos pela educação especial. Mas eu tenho a questão migratória também. Mas eu tenho a própria dificuldade também do aluno. Então, assim, hoje o professor eles têm que ser múltiplo, que a gente costuma dizer que hoje a educação virou pluri. Ela tem que ser plural. Ela não pode ser singular. Eu não posso olhar só o aluno como a gente estudava, 2 mais 2 é 4, você reprovou, sim ou não, tchau, beijo. Não é mais assim. Hoje é mais de acolhimento, hoje é mais humanizado. Mas como que esse humanizado é? Como que funciona na prática? E é isso que a gente agora está lutando dentro da educação e tendo esses novos olhares, né? Esses cursos, essas formações, esse mutirão, é um novo olhar. A gente nunca tinha feito, e isso é inédito para nós, né? De parceria real e tá, ele, olha, não sabe, não tem, ele não foi alfabetizado, ele não é letrado, e agora? Não, então tá bom, então aqui, ó, município, então vamos fazer junto? Vamos, então agora é seu. Então foi maravilhoso, assim. Mas, menino, olha, gente, esse mutirão ele foi realizado agora, nesse fim de semana, mas eu quero muito trazer esse assunto para outros episódios, outras situações, porque uma coisa realmente puxa a outra, né? E a gente tem acompanhado, por exemplo, o CEFOR, que é o Centro de Formação, tem se desdobrado aí para poder qualificar esses professores, principalmente nós temos hoje professores 100% indígenas, né? 100% indígenas, doutores indígenas. Para poder justamente ajudar nesse reforço, porque como a própria Laís que está aqui conosco, da assessoria de comunicação bem destacou, a gente fala dos migrantes, mas tem ainda o indígena venezuelano, tem o indígena guianense, tem o indígena que é brasileiro, que é daqui, né, da nossa etnia, aí tem o venezuelano propriamente dito, aí tem o guianense, aí você falou que agora tem mais os chineses, né? Temos, que agora nós temos na fronteira ali, em Bonfim, agora os empreendedores estão no nosso sistema de ensino também. Meu Jesus amado. Os filhos desses empreendedores estão... Pluri, realmente o negócio é complicado, mas a CED, ela tem dado conta que a gente tem acompanhado, inclusive, pelos índices da educação. Isso. E esses índices de educação, a gente faz sempre um monitoramento do Estado e nós temos elevado, sim, os nossos índices, né? Eu costumo dizer assim, mas em relação ao Brasil... A gente tá avançando, a gente está seguindo, a gente está conseguindo. E muito pelo início do que você falou, pelos nossos profissionais, pelos nossos professores. São eles a nossa base de tudo. Sem eles, a gente não conseguiria ter mais esse tipo de visão e esse tipo de humanidade. E a gente colocar aqui, se o índice do Brasil, onde a cada ano a gente está crescendo mais em relação ao IDEB, em relação também aos nós fazemos monitoramento de quadro de rendimento dentro do Estado. E a gente está sempre se assemelhando, a gente coloca sempre um patamar alto, né? A gente quer nossas escolas lá em cima. E a gente está conseguindo fazer isso. Hoje a gestão escolar é voltada para isso, toda a questão da equidade social também. Estamos todos imbuídos e lutando para isso. E, na verdade, nós temos que também ter entendimento sobre o grau de dificuldade que hoje a CED passa. Vou voltar aqui para você que ligou o rádio agora. Nunca se esqueça, nós somos tríplice fronteira e também fazemos fronteira com outros estados, né? Além de ter fronteira com países, temos também com estados. Então, aqui, por ser um estado ainda muito novo, estamos sendo descobertos por pessoas que vêm muito do sul para cá, do nordeste para cá. E essas pessoas também são migrantes, elas também estão migrando para cá. E aí você acaba tendo esse choque de cultura muito grande. E os professores, nós também precisamos entender do grau de dificuldade que os professores também estão tendo que ter, porque além de serem professores, ainda são alunos, porque eles estudam, precisam se qualificar para dar conta dessa demanda, que não é pouca. Não é uma situação de passagem, ela é permanente. Você sabe que quando eu toco nesses assuntos,
eu sempre digo que nós dormimos muito no ponto, porque Roraima sempre foi fronteira. É e verdade. nós não nos preparamos para isso. Verdade. Uma hora ou outra. Se Isso não iria fosse o acontecer. venezuelano, seria pelas bandas da Guiana, Sim. mas de alguma forma esse boom migratório ele ia acontecer. Bastante interessante. E uma coisa que agora eu lembrei, nós tivemos uma evasão no estado muito alta. Aí você fala assim, mas essa evasão é da onde? É porque aí nós sentamos, foi a nossa primeira grande ação com o MDS, a Acnu e a Aves Brasil e a Unicef. Vamos entender nosso sistema brasileiro, porque também tem isso. Também. Porque o pai de estrangeiro pegava e matriculava o aluno. Aí ele ia interiorizado, pronto, ele só ia embora. Então, para o nosso estado, Eles têm ficava essa a mania, matrícula. eles têm essa mania, né? Eles vão embora e não dão nem tchau. Tem Vai. que dar tchau para mim. Tem que dar tchau, gente. Tem que dar tchau, porque aí porque fica melhor até para o seu filho, né? Para o filho, para o aluno matriculado. Ficava essa matrícula, o aluno ia embora. Então a gente tinha uma grande evasão. Efetivamente nós tínhamos? Não, porque eles tinham sido interiorizados, né? Então até este modelo de você vai embora, mas tem que pegar seus documentos, porque fica mais fácil quando você vai ser interiorizado, o seu aluno já tem o ID, ele já está cadastrado dentro do censo, então ele já vai ser mais fácil lá. Hoje eu estou muito falando sobre essa palavra empatia. Eu sou missionária e a nossa congregação ela cuida muito da questão migratória. Nós somos uma igreja que ela acolheu ovelhinhas venezuelanas, né? Que não tinham essa não é empatia a palavra que eu quero usar. Elas não se sentiam bem em outras congregações e acabaram lá. Acolhimento, elas não conseguiam. E lá, as ministrações são feitas em portunhol. A gente sempre fala para eles, né, que eu sou muito privilegiada, que eu não precisei sair do meu país, né? O Senhor me fez tornar-me missionária dentro da minha própria pátria. Então lá a gente procura se adequar ao máximo à cultura deles, até na forma de adoração. Deixa eu só contar, calma, que eu vou dizer onde eu quero chegar. Calma aí, plantinha. E eu sentia isso muito no começo, Flávia, dessa dificuldade. Hoje eu tenho sensibilidade de entender do grau de dificuldade de um migrante. Total. A comida é diferente, Sim. o cheiro é diferente, a roupa é diferente, Sim. a forma de falar é diferente, a nossa é diferente. A gente acha que eles não entendem, a gente fala alto achando que eles são surdos, não é? Não é, né? É verdade, é verdade. A gente fala mal deles, na frente deles achando que eles não estão entendendo, eles entendem. Eles entendem, sim. A gente olha para eles achando que eles são entendem, pobres, coitados, porque são migrantes, e não é, eles estão passando por uma situação difícil. É uma situação adversa que aconteceu na vida. Quando você para conversar com eles, você não tem casa, Inúmeras mas eles têm casa lá, histórias, né? Eu já cheguei a conversar com pessoas de achar que eles não tinham nada. E quando eu fui conversar, não, Maria Angela, eu tenho misioneira, eu tenho Venezuela, eu tenho 2 casas, eu Sim. tenho 3 carros, 2 casas, minha mamãe está lá e eu mando lá plata daqui para allá porque nós temos casa. Eu Sim, mesmo. Então, assim, uma série de fatores. Sim. Na hora de louvar, na hora de adorar. Então, eu fui percebendo que realmente existiam muitos degraus ali que precisavam Tem muitas ser camadas que a gente não. Tipo, quando senta e vai escutar, que é uma escutativa que a escola faz também, que a gente faz muito com os nossos alunos. Tipo, quando a gente fala, às vezes a gente sente e chora, porque é complicado. Ainda mais na cabeça do adolescente, porque assim, muitos não queriam complicado. estar aqui no Brasil. Muitos vieram numa situação humilhante, né? Muitos tiveram que deixar amigos, e teve que vir família, andando, e tem andando. N história. Teve que vir, meu pai e minha mãe ainda estão lá, eu tô aqui com uma tia, alguém que pelo menos está comigo nesse momento, né? E assim, é bem complicado. Muito bem. Agora, pra gente finalizar, Já é. quem és tu, mulher? Tirando essa parte da sede, tu é roraimense? Eu sou de Brasília, mas já sou roraimada. Meu coração é total roraimense. Tomaste bebestes da água Já do Rio Branco? bebi, já água do Rio Branco. Bebeu, já tô. Já. Tá Meu aqui há filho é quanto tempo? daqui. Tá aqui há quanto tempo? Tô aqui há mais de 20 anos 20 já. anos, concursada hoje da sede. Concursada da SED, amando educação, muito obrigada. Amando estar aqui com você. Papo muito bom, muito fluido, muito bom. Legal, gostoso o podcast. Eu tenho 2 minutos para encerrar contigo aqui, mas eu queria realmente, na verdade, era parabenizar, de verdade,
Tem aqui uns bate-papos que eu fico olhando e digo, poxa, isso aqui rendia um certificado para essa pessoa, rendia aqui uma premiação, alguma coisa pelo trabalho, pelo esforço. Me chama mais que vezes. É muito merecido. Gostou? Ganhei. Muito bem. Ó, conversei com a Flávia, vou dispensar a Flávia agora, nós temos 2 minutinhos, porque ela vai ali pro cantinho. Nós estamos lançando, para você que está aqui no canal do YouTube, o nosso caderno de... Dispensa aqui a minha foto, que não foi na rapidez hoje. Mentira, que eu queria que vocês vissem mesmo, tá? Ela vai deixar aqui algumas metas para nós. Pode ser... Metas de índices educacionais. Eu Pronto. vou vir aqui para dizer que eu venci. Mas tem que superar. Tem que superar. Vencido. Ó lá, por favor, hein? O vereador Estes já deixou aqui. Ele vai retornar conosco. Vai ter que bater essas metas. E a Flavinha também vai deixar aqui a assinatura, que você juntando com mais R$10, você troca aí por uma Coca-Cola geladinha. Deixa aqui suas metas, sua assinatura, querida. Seja muito bem-vindo e volte sempre, viu? Amém, muito obrigada por tudo sempre. Vou para o intervalo comercial, porque na sequência vamos entrevistar aqui uma pessoa que revolucionou a comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima. E eu vou esfregar meu braço no dela assim, ó, para ver se ela passa metade da sapiência da mulher. Alta, desse tamanhiquinho. Branquinha, mais alva que a neve. Fica aí que na sequência eu te mostro ela, até já. Muito bem, estamos de volta. Para você que está aí do outro lado do rádio, attention, please. Hello, pessoas. Para você que está aí na curiosidade, mas de quem que a Maria Ângela está falando, meu pai eterno? Vou te falar, gente, olha, eu gosto de entrevistar pessoas que têm uma história de superação. E caiu feito uma luva, viu, essa convidada? Porque não estava dando para acompanhar muito, porque ela era muito ocupada. E ela ainda é ocupada, porque eu fui parar para olhar a rede social da mulher, agora ela está gravando um vídeo atrás do outro. Tem um que está bombando, está viralizando, aí você pode olhar na rede social dela que ela vai já falar, mas escute o histórico, o perfil dela. Vou entrevistar a partir de agora no Sala de Imprensa Sônia Lúcia Nunes Pinto. Sônia sem acento. Anote isso aí. Graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Roraima, pós-graduação em Política e Representação Parlamentar pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de Roraima, cursando, não está cursada, ela está cursando, pós-graduação em Gestão Pública e Políticas Públicas pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Ela era superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e ainda está cursando, ou seja, ainda tinha tempo para estudar. Também foi representante, não, tá aqui, pulei. É jornalista efetiva da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, foi diretora de imprensa e jornalismo da Assembleia Legislativa, coordenadora da TV Assembleia, ocupou o cargo de superintendente, que eu acabei de falar para você agora. Também foi representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, na Comissão Nacional de Mulheres da FENAGE. Eita, Sônia. E vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, Sijupé. Atualmente é diretora regional norte da Astral, Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas. Já atuou, atenção, na comunicação da Secretaria de Estado, na Secretaria de 321. Na Secretaria de Comunicação, assessora de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado, pronto, agora foi. Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Boa Vista, repórter aqui na Rádio Roraima. Foi também do jornal Folha de Boa Vista, não, do jornal, isso, Folha de Boa Vista, jornal, é porque eu tô me perdendo, gente, que é muito grande o currículo dela. Ela, Jornal de Roraima, do Roraima em Tempo, chefe de comunicação da Companhia Energética de Roraima e correspondente do jornal Folha de São Paulo. É mãe de gêmeas, esposa do Érico, madrasta da Carol e mãe, como é que é o nome? Lucas Gabriel. Do Lucas Gabriel. Senhoras e senhores, Sônia Nunes, aqui no Sala de Imprensa. Gente, com um currículo desse, por favor, plateia, eu vou pedir aqui uma salva de palmas para a mulher.
Eita, ó, hashtag me representa. Meu Jesus amado, que currículo maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Mariângela. Com grande satisfação que aceito esse convite de participar, né, do podcast Sala de Imprensa. Fiquei surpresa, né, do convite. E se eu te contar que eu achei que tu nem vinha? Sério? Eu disse, rapaz, eu vou, né, já tenho um não, vou atrás desse sim aqui, peraí. Aí quando eu disse eu vou, eu digo, mas olha, ela vem mesmo. Obrigada, eu que quero agradecer, Sônia, de verdade. Se eu pudesse... você também é uma que eu gostaria muito de poder agraciar com o reconhecimento, porque eu gosto muito de acompanhar os nossos colegas pela trajetória de vida e não pelo que você fez na Assembleia Legislativa, e que isso aí é impagável naquela superintendência de comunicação. Existe ali o antes de Cristo e depois de Cristo, tem o antes de Soninha e depois de Soninha, né? Isso aí é fato, e sou eu que estou dizendo. Nós não somos colegas nem amigas, mas eu sou telespectadora, sou jornalista e acompanho. Uma vez eu até falei para Yasmin, para Guedes, eu disse, Yasmin, eu queria passar um dia nos bastidores da comunicação de vocês para ver como é que é esse trabalho tão engrenado que a superintendência tem com vocês, né? E ela disse, poxa, obrigada. É muito rápido e é difícil você ter essa rapidez de um órgão tão grande, que cuida de uma casa tão grande, que é a Assembleia Legislativa. Então eu quero te parabenizar por esse grande feito, viu? Eu que agradeço. Fico feliz, né? A Assembleia Legislativa de Roraima hoje tem um complexo de comunicação. É a única comunicação do Estado que tem uma emissora de TV e uma rádio, além do site, as redes sociais. Bateram recordes, né? Sim, a gente tem... nós estamos em segundo lugar nas assembleias mais seguidas do Norte, lógico, Pará... não tem como comparar, né, na realidade do estado de Roraima, mas a gente já chegou a ficar em primeiro lugar em engajamento entre todas as assembleias do Brasil. E isso é fruto de um trabalho feito por homens e mulheres que diariamente estão trabalhando, fazendo planejamento para levar o melhor para a população, porque falar sobre política é chato, as pessoas não querem ouvir. Elas acham logo que é politicagem. E aí a gente vem com esse trabalho mostrando que é importante exercer sua cidadania. Que a Assembleia Legislativa tem um braço social muito grande. Nós temos 12 programas sociais, né, que oferecem serviço de graça para a população. E a gente vem nessa pegada de falar dos programas sociais, mas também falar do carro-chefe, que são as sessões plenárias. Porque ali tudo é transmitido ao vivo, não tem corte. Então a população, do conforto de casa, tem condição de saber quem é o parlamentar de fato que está te representando. Agora, o interessante é fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas de uma forma mais leve e mastigado, de uma maneira muito informativa, na verdade, né? E vocês trabalharam todos os meios de comunicação e plataformas digitais. Sim, a gente tem faz um planejamento de comunicação. Então, a gente faz o planejamento, roteiriza, busca entender qual é o diálogo do jovem, porque a gente também precisa trazer os jovens para dentro do parlamento. E a gente vai olhando exemplos de outras assembleias, de outras instituições públicas, porque tem aí, né, os jovens, os idosos, todo mundo está com o celular na mão, então a gente precisa se adaptar. Às vezes até parece que é uma coisa assim meio antiquada, e aí a gente vai se adaptando a essa nova realidade, sempre combatendo uma coisa que é muito importante, são as fake news. Então eu sempre digo, se tem dúvida se é sobre o Poder Legislativo, acesse as redes sociais oficiais e o site institucional. Muito bem. Para você acompanhar o trabalho, mudou agora a superintendência, mas você ainda por um bom tempo vai poder sentir o resultado do trabalho que a Soninha deixou lá. Você consegue acompanhar muita coisa em vários conteúdos, com blocos, com quadros, e para todas as camadas e em todas as linguagens. Tanto é que bateu muito recorde aí, foram premiados, foram destaques aí com essa questão da comunicação, e eu quero mandar um abraço a todos os meus colegas jornalistas ali da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Eu queria fazer uma pergunta que é um pouco indiscreta, mas é por conta do currículo que eu ainda estou impactada. É muita coisa ali. É mais para 45 para cima ou menos de 45 sua idade? 4.4. 4.4. Esse currículo, Maninha, tu começou a construir ele a partir de que momento? Porque eu vi o teu depoimento, teu vídeo, muito bonito, inclusive, eu vou compartilhar com vocês, se você me permitir, aonde ela dá o depoimento. Que você estava grávida, né? Se eu não me engano, das meninas, das gêmeas. E estudando e dividindo. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Soninha. Bom, eu costumo dizer que é aquela música do Belchior, né?
Eu sou uma garota latino-americana, sem parentes importantes e vinda do interior. Então, eu nasci em Caracaraí, vim para Boa Vista com 17 anos. No ano seguinte, eu prestei vestibular, né? Passei no meu primeiro vestibular em 2000. Aí entrei em 2001, peguei aquela greve de 6 meses, assim, que meio que me frustrou. E quando foi em 2002, eu já comecei a trabalhar na área de comunicação, né? O querido aí, que Deus eu tenho, Humberto Silva, eu passei por um processo seletivo na prefeitura. E aí, de lá, eu comecei a trabalhar na área de comunicação em 2002. E fui fazendo, fiz concurso que o Flamarion lançou em 2004. E fui ocupando espaço aqui no mercado de trabalho. Passei pela prefeitura, fiquei 5 anos na comunicação da prefeitura, depois passei no concurso da Sé, trabalhei 7 anos lá, fiz muitos outros concursos, mas a minha meta era ser concursada como jornalista, que era a profissão que eu escolhi. E aí você sabe, né, que você também é da área de comunicação, que é difícil abrirem vagas para jornalista. Então, quando a Assembleia lançou o concurso, com 2 vagas apenas, eu falei, bom, eu só preciso de uma vaga. E eu vou estudar para ela. Então, mas eu não tinha tempo de verdade, porque eu já trabalhava em 2 lugares. Você lembra da concorrência naquela época? Não lembro, mas eram bastante. Tu imagina que quando eu fui fazer a prova, eu estava concorrendo com os meus professores. Oxi. E aí bateu aquele desespero, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou me sair na prova de teoria de comunicação se os meus professores estão aqui? Que me falou do conteúdo, onde está aqui também junto. Exatamente. Mas concurso, eu sempre estou falando também um pouco sobre isso, porque concurso você precisa estudar. Porque você não vai cair só assunto da tua área específica. Então, é ilusão achar que eu vou fazer para jornalista, eu conheço muito sobre teoria, mas se você não estudar as disciplinas específicas, que no caso é regimento interno, Constituição Estadual, a Lei 053, a Lei dos Servidores, não vai passar. Não adianta. Só se tiver o gabarito, né? Uhum. E aí a gente sabe que tem que ser um concurso sério, porque você vai realmente selecionar quem estudou. E aí eu vim para essa rotina, engravidei de gêmeas, minhas filhas nasceram prematuras de 6 meses, e aí eu fiquei aquele desespero, meu Deus, daqui menos de um mês vai ocorrer a prova e como é que eu vou fazer? Na minha época da maternidade, as mães tinham um local que chamavam de acolhimento. Então, elas ficaram internadas na UTI e eu fiquei na maternidade também. Eu morava na maternidade. Tinha uma cama lá pra mim. Então, eu vivia ali. Porque a cada 3 horas eu tinha que fazer aquela ordenha, né? Eu tinha que tirar o leite para elas tomarem na sonda. Então, a cada 3 horas eu tinha que fazer esse processo dentro da maternidade. E nesses intervalos eu estudava. E fui estudando. Eu lembro que um dia antes, eu acho que ele vai me ouvir depois, é meu amigo, ele... olha aqui. Olha tá ele vendo ali, quando é verdade, ali, a pessoa aparece. A pessoa aparece. E olha que é a primeira vez que ele vem acompanhar Não aqui é? nos bastidores. Mas, rapaz... E quando eu falo, né, do meu amigo que me levou para fazer a prova, foi o Irismar. Foi o Irismar, gente boa demais, 6 horas da manhã, ele falou para mim, vou passar e vou pegar você. Eu tava cirurgiada, né, mal conseguia andar, magérrima, parecia uma menininha. E ele falou, vou pegar você e vou levar você para fazer a prova. Mas estava concorrendo também? Tava concorrendo também, Eita. Fizemos a prova juntos. Fez a prova também. E ele me levou, depois me devolveu lá para a maternidade. Então, assim, eu tive uma rede de apoio muito grande de amigos, né? Amigos fiéis, amigo querido, né? Que eu levo pra vida. E eu consegui... Não chora, não chora. Né? Não é pra chorar, não. A gente até conversou hoje. E é um amigo, assim, que caminhou do meu lado, concorremos juntos. Ele é efetivo do Estado também. Quando eu vim trabalhar aqui na rádio, ele me ensinou, porque eu não conseguia colocar o tom de voz para narrar. E ele foi me ensinando, não, tem que ser assim, os textos têm que ser feitos assim. A gente chegou a apresentar acho que o informe de hora em hora com o Irismar, né? E sou muito grata por ele ter passado pelo meu caminho e ter me auxiliado muito nesse processo de hoje ser uma servidora efetiva da Assembleia. Então, assim, eu não conseguia fazer cursinho, trabalhando os 2 horários, aí aconteceu das minhas filhas nascerem prematuras, mas sempre com aquela vontade de estudar. Por quê? Você sabe que aqui no estado de Roraima, a política, ela pega fogo. E a questão de carro comissionado, ela é muito rotativo. E isso é um processo natural. E às vezes você não fez nada pra ninguém, né? Mas só porque foi teu primo, às vezes tu sofre consequência. E eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque é a minha essência, eu nunca mudei, passei por alguns cargos de gestão, mas eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso. E eu falei, bom, vou passar num concurso, porque agora eu sou mãe e eu preciso ter uma estabilidade. Claro, respeito muito qualquer local que eu passei, né? Dou o meu sangue. Eu sempre digo que eu busco dar o meu melhor nas condições que me oferecem. E foi o que eu fiz, por onde eu passei.
Cara, que história. Eu vou voltar, porque assim, eu quero fazer minhas palavras que eu já falei lá atrás. E são minhas, na verdade, né? Que você está acompanhando aqui dentro do primeiro bloco, eu já tinha dito isso lá no primeiro bloco com a entrevista do Orestes. A gente tem mania de querer minimizar a luta das pessoas, né? De querer compactar a trajetória de vida das pessoas. Mas hoje, Soninha, nós precisamos, na verdade, contagiar as pessoas com histórias positivas, porque de negativo já basta, né? E realmente Roraima, ele se transformou nesse celeiro de concurseiros, né? A gente temos muitos concursos aí rolando, se não é por aqui, é pelo Amazonas que está aqui do lado, é no Pará. As pessoas com esse mesmo sonho da Soninha, de se tornar efetivo, né? De dar um basta realmente nessa instabilidade financeira e ter essa estabilidade financeira. E a gente sabe que a realidade do estado de Roraima pode desenvolver o que for, ainda é o serviço público. E aí nós temos aí grandes cargos. Quando a Assembleia lançou esse concurso, eu recebi muitas ligações, as pessoas pedindo para eu tirar dúvida. E a inscrição, quando é? Me manda o link, não sei o quê. A gente viu realmente que esse sonho da Soninha lá atrás, ele faz parte do sonho, da realidade de muitas pessoas hoje, que devem estar na mesma situação que você, iniciando uma carreira, prestes a dar à luz, né? Também querendo ter essa certeza, essa garantia do emprego. E aí eu queria realmente que você voltasse a falar mais sobre isso, como você falou lá no vídeo, que você falou, olha, isso aqui era para me parar, mas na verdade não me parou, me impulsionou, né? Então, até porque eu quero dizer que eu sou sua fã de verdade. Eu ficava olhando assim, a forma como você conduzia ali a Assembleia com tanta seriedade. Conheço o seu esposo, né? Tive uma passagem ali no jornal Folha de Boa Vista e eu tive assim, via de longe algumas situações. Conheço também sua enteada. Então a gente vê que além de tudo isso, realmente você é uma mulher, porque você é mãe, é esposa, né? A gente sabe que serviço público é 24/24 ali, você não tem dia santo, feriado, vive para o serviço, né? Então, por favor, essa câmera aqui, para as pessoas que estão neste momento querendo o seu lugar lá na Assembleia, porque tem vaga, né? Agora para comunicação. Tem vaga. Para lembrar para vocês, o meu primeiro concurso que eu passei foi em 2004. Foi o concurso que o Flamarion fez. E eu não me importava o cargo. Eu queria ser concursada. E aí eu fiz o concurso para nível fundamental e médio. E muita gente não sabe, mas o primeiro que eu passei para sócio-orientadora e passei para auxiliar de serviço de saúde. E eu fui trabalhar no HGR, eu era atendente de médico. E eu era já jornalista trabalhando na Prefeitura de Boa Vista. E isso não me diminuía em nenhum momento. Porque na prefeitura era carro comissionado. Então eu imaginava, se em algum momento eu for exonerada, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma segurança, é pouco, mas paga as minhas contas. Então eu morava de aluguel, então eu precisava ter uma segurança. Para você ter uma ideia, eu entrava às 7 horas da noite e eu saía às 7 horas da manhã, tomava banho no hospital, me arrumava, ia para a prefeitura de Boa Vista, saía de lá 1h30 e eu ia para a faculdade. Eu só ia descansar à noite. E aquele plantão. E pensando, vamos ter que fazer outro concurso. Eu tenho uma amiga que está estudando para o concurso agora e ela estava falando, poxa, amiga, eu trabalho 2 horários e aí eu vou ter que fazer cursinho à noite. E aí, como você falou, eu não minimizo a luta de ninguém. Mas quando a gente começa a parar de reclamar para agir e de fato botar no papel o que você quer, você dá um jeito. Eu falei, amiga, desculpa, mas você não tem filho. Se você botar prioridade, você vai. Vai ser um período que você vai ficar cansada, não vai dormir direito, mas é uma luta para você descansar lá na frente. O meu filho tem 17 anos, ele vai fazer 18 agora em maio. E ele está estudando para o concurso da Assembleia. Eu falei, estude, porque eu entrei na Assembleia com 31 anos. Mas eu poderia ter passado por um concurso melhor antes, mas não era para ser, né? Foi um processo. Eu fui passando no concurso para nível fundamental, para ser no concurso da SE, que era nível médio, eram apenas 5 vagas na SE. Era concurseira mesmo, né? Concurseira, e na SE eram 5 vagas. E muita gente não conseguiu passar, porque a prova do CESP é difícil. A prova do CESP, se você errar uma, você perde uma certa. Então, assim, teve gente que fez a prova do CESP e ficou no negativo. Errou 5, acertou 5 e no final errou ficou tudo. Com 0. Então, assim, quando eu estudei para aquela prova, eu estudei pensando, o que eu não souber, eu não vou responder. Então, quem é concurseiro sabe disso. Então, se você não sabe, você tem que ter muito cuidado com o que você vai responder. Então,
Eu ia muito por eliminação, eu respondi muito gabarito, então estudem muito, façam muitas provas, conheçam a banca que está oferecendo essa prova, né? E aí, com certeza, não tem para todo mundo, Mariângela, não tem, infelizmente. Mas quando você traça um objetivo, e eu uso essa frase para mim como referência, que você só precisa de uma, você consegue. Fico feliz em ser responsável pela Assembleia estar ofertando 6 vagas para jornalista. Quando eu estava superintendente, o presidente da comissão me consultou. Eu falei, vocês precisam abrir vaga para jornalista, porque a Assembleia é um poder que precisa dar transparência às ações. Hoje nós temos uma rádio, uma emissora de TV e a gente precisa de profissionais. Então, ele sensível, e o presidente Soldado Sampaio, que é atualmente o nosso governador interino, falou, vamos abrir vaga, vamos prestigiar os jornalistas. Então, abriram 6 vagas para jornalista. Acho que nunca um concurso ofertou vagas assim. Tantas vagas assim, né? Temos vagas para fotógrafo, para design, para publicitário, para cinegrafista. Então, a gente conseguiu abrir essa vaga importante para que nós, enquanto profissionais, também possamos passar no concurso e ter aquele sonho da estabilidade no serviço público, né? Muito bem. Resuma para mim, família. A família para mim Vamos apertar aqui essa entrevista, que ela tá muito fofa, né? Vamos aqui começar, né? Pegar aqui no ponto fraco da mulher, se é que ela tem. Família. Família, eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem. Por um tempo, eu, trabalhando muito intensamente, acabei deixando um pouco de lado, às vezes, não a minha família, mas o tempo. Né? E aí você vai aprendendo a controlar o seu tempo, e ainda mais um tempo de qualidade. Quando eu trabalhei na Sé, Mariângela, eu trabalhava lá, né, 2 horários, eu virei chefe de comunicação, então eu acompanhava a presidente, que na época era Conceição Escobar. Eu viajava muito para o interior, porque a Sé comercializava energia para os 14 municípios do interior, então nós íamos muito para comunidades indígenas. Tinha que estar e lá, aí, né? de uma certa forma, eu perdi um pouco de algumas fases da vida dos meus filhos. Mas com muita responsabilidade, eu sempre conversei com eles e falava, muito do que eu estou fazendo aqui é para lá na frente vocês terem um conforto que eu não tive lá atrás. Porque, a árvore tá pelada hoje, meu filho, né? mas calma que lá na frente ela vai estar... Imagina, cheia de você vem de folha. Caracaraí, criada com a sua avó, que criou vários netos. Porque essa foi a minha realidade. Eu não fui criada por pai e mãe, eu fui criada para uma avó que criou 10 netos, e eu era uma dessas. E eu era mais velha, então... Tu era mais velha? Eu dava o suporte para ela. Então, era na época do Bané. Eu ia pro banco... Não era nem a mais nova, velha. Eu guardava a fila dela no banco para ela sacar. Pagava as contas. Eu tinha que arrumar os menores para ir para a escola. Então, Era neta da responsabilidade. era né? neta da responsabilidade. Então, eu acabei criando muita responsabilidade. Então, quando eu engravidei... eu pensei muito, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Né? Eu quero dar conforto, quero dar... Hoje, essas fotinhas aqui é a minha família, né? Eu sou casada com o jornalista Érico Veríssimo. Ele não é o pai biológico dos meus filhos, é o pai afetivo, que é o pai que dá o suporte, que é o meu companheiro, que me apoia. Com certeza, ele vai assistir. Ele estava perguntando de mim, cadê o link? Vai ser ao vivo. Então, é uma pessoa que me acompanha... que torce pelo meu sucesso, que recebeu os meus filhos como dele. E isso é o que vale acho que por mulheres como nós, né? Que a gente sabe que tem muita mãe solo por aí, que precisa encarar esse desafio aí profissional e dentro de casa. Criar adolescente não é fácil. Eu tenho 2 meninas com 16 anos e um já vai fazer 18. Mas eu acho que eu criei bem, né? Meu filho é um rapaz, assim, que respeita as mulheres, que defende a bandeira, mesmo que as mulheres tenham que ocupar seu espaço. Ele vai às ruas, ele usa a rede social dele de combate à violência contra a mulher. E isso me orgulha, porque eu sei que eu tô plantando uma sementinha aí de um homem que realmente vai orgulhar não só a mim, enquanto mãe, enquanto mulher, mas acho que a sociedade roraimense. Muito bem. Ei, eu não precisa nem conversar muito, porque é jornalista, né? Falou tudo aqui. Gente, olha, com muita honra, honra mesmo, assim. Você não faz ideia quanto, menina. Eu vou lhe chamar de menina porque é uma meninota mesmo, né? E enche demais de orgulho. Tem muitas mulheres que, através daqueles vídeos, vão passar a te admirar muito mais. Porque, como eu falei, hoje o programa está muito voltado para isso, pelas histórias das pessoas, né? De onde tu veio, de onde tu vem e para onde tu vais.
Acompanhei aqui a história do vereador Orestes, muito linda a história dele, a sua maravilhosa. Quando eu vi aquele vídeo, eu disse, gente, que entrevista acertada, né? Que entrevista acertada. Que Deus te abençoe, porque eu sei que aonde quer que você vá agora, a gente nem chegou a falar de projetos futuros, mas você tem sua vida toda pautada pela frente e com certeza o que você fizer vai ser próspero, né? Eu acredito que agora é colher os louros, né, de tudo que você plantou. E o passado, ele vem realmente para dar impulsionamento cada vez mais, né? Se não planejou, mas Deus abençoou com uma família linda, né? Se não teve tempo para criar, mas Deus te honrou, fazendo com que você colocasse no mundo um homem de responsabilidade. E é isso que Deus nos promete, né? Quando a gente não tem como, Deus vai lá e cuida para nós, né? O importante é viver de uma forma digna, honesta e buscar sempre aquilo que Deus preparou para nós, com muita dificuldade. Tudo que vem com dificuldade traz mais gosto, mais prazer na vida, porque a gente consegue dar mais valor, né? E eu me sinto assim muito agraciada, Soninha, de poder te entrevistar hoje. E ser a primeira pessoa, eu acho, a te entrevistar depois que você deixou a superintendência. Vai fazer muita falta, não conheço a nova superintendente, mas eu posso dizer, isso ninguém me impede, há uma história antes da Soninha e depois da Soninha. Vamos acompanhar a depois, mas a antes fez história, fez marca e eu acompanhei, aprendi muita coisa através ali da Assembleia Legislativa, do Departamento da Superintendência de Comunicação. Sua lembrancinha vai ficar aqui conosco. Sim. Para todas as vezes que nós colocarmos o podcast no ar, olharmos e saber que um dia entrevistei com muito orgulho a jornalista Sônia Nunes, que nos enche de orgulho, gente. Que mulher maravilhosa. Que Deus te abençoe. Obrigada. Eu quero dizer que eu vou continuar com o meu trabalho lá na comunicação. Que tá né? lá, né? Agora Porque ninguém tira. Se perdeu lá. Eu sou servidora efetiva como jornalista, então muitos vão passar e eu vou continuar ali, porque eu batalhei por isso. Amo aquele local. Eu gosto de dizer que eu assumi o desafio Se de... pedir dica, tu vai dar? Com certeza. Ah, e muito bem. eu gosto de dizer que eu consegui, junto com uma equipe maravilhosa, falar um pouco do trabalho do Poder Legislativo e fazer com que as pessoas entendam o quão é importante o Legislativo para nós, porque é por lá que as leis são aprovadas e que vão ditar muitas regras para as nossas vidas. Ei, Soninha, faz um curso para nós aprender também a coordenar as coisas? Faz aí, né? O pessoal aí é coach de tudo. Faz aí um coach para nós também. Tem que ter muito planejamento, muita força de vontade, tem que ter muita empatia. Faz e lá saber, pra gente se inscrever, pegar o certificado, Maria Ângela, eu sempre digo aqui, você tem que saber olhar para as pessoas como seres humanos. Sim. Porque se você não faz isso, você não lidera. Você apenas vai ser uma chefe. Então eu trabalhei com amor, com coração, com empatia, olhar para cada um além do trabalho. Porque às vezes, o mínimo, às vezes, da dor de barriga de um filho, uma febre, dor de cabeça, eu não vou exigir que um servidor vá para um posto de saúde para conseguir um atestado. Porque às vezes ele só precisa descansar. Então, quando as lideranças entenderem isso, eu acho que o trabalho vai fluir melhor e a gente vai entregar um produto de qualidade para a sociedade. Muito bem. Por isso eu sou a favor do fim da escala 6x1, viu, gente? Aproveitar e fazer militância aqui. Olha, vamos lá. Gente, intervalo comercial e na sequência... Atenção, senhoras e senhores. Vamos falar sobre a escola de comissários de bordo que nós temos agora aqui no estado de Roraima. Fiquem atentos aos sinais. Vou ali e já volto com muito mais, até já. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Sala de Imprensa e antes de iniciar a nossa última entrevista do dia, eu quero só passar aqui um checklist dos nossos convidados que já antecederam aqui a quarta entrevistada. No primeiro bloco conversei com o vereador Orestes Aguiar, que tem uma história sensacional. Para você que está pegando agora o nosso avião em pleno voo. Nosso avião em pleno voo. É uma história muito bonita dele, viu?
Vale muito a pena, e tanto é que eu nem quis tocar na parte política, porque vai ficar para um outro podcast. Mas aí eu pedi para ele deixar aqui, porque hoje nós estamos também estreando uma parte muito bacana que eu trago com carinho, compilado lá do podcast Voz, podcast do meu amigo Ricardo. Eu achava muito bacana ele colocar as pessoas para assinar, só que aqui eu tô pedindo para eles deixarem algumas metas, né? Já para pautar para os próximos bate-papos. E aí a Aninha, no decorrer aqui da entrevista, ela já vai pensando o que a Aeroeduca tem para poder desenvolver ao longo de 2026, para me dar motivo para eu voltar aqui no Sala de Imprensa ainda neste ano. O vereador Orestes, ele colocou assim, ó: temos mais de 10 projetos em tramitação, entre eles voltados ao autismo. Aí você vai dizer assim, mas só 10? Ele está praticamente empossado aí como vereador. Projetos voltados ao empreendedor autônomo, tem indicações nos bairros que já estão sendo atendidas, tem visitado obras, escolas também nos bairros, e a meta é continuar trabalhando em parceria e união em prol da população de Boa Vista. Ele vai retornar aqui conosco, hoje está com o braço machucado, assim que ele se recuperar, para falar sobre essa parte política e você ficar por dentro também do trabalho parlamentar do nosso querido amigo vereador Orestes Aguiar. A Flávia Coelho esteve conosco no segundo bloco falando sobre o mutirão de acolhimento, uma iniciativa inédita de Roraima, mas que veio aí por iniciativa também do governo federal, do governo do Brasil, através do Ministério do Desenvolvimento. O que é isso, Mariângela? Esse mutirão é para buscar os migrantes em idade escolar que, porventura, estejam fora da sala de aula. Só que esse mutirão é para tentar fazer um diagnóstico, saber por quê que essas crianças não estão na sala de aula. E aí, no mutirão, você vai fazer do levantamento e vai resolvendo essa lacuna de acordo com a necessidade de cada uma delas. E aí, descobriu-se que muitas crianças, por exemplo, que estão com 13 anos de idade, não estão porque não foram letradas ainda, não foram alfabetizadas. E aí, qual é o problema? É que o Estado ele não alfabetiza. Então, através de uma parceria entre governo e prefeitura, através deste mutirão, esses adolescentes vão passar por um processo agora e serão letrados. E aí ela colocou aqui, meta, fazer o segundo mutirão, que identificou 600 jovens nessa situação, que não estão na escola porque não sabem ler e escrever, sair do índice, né, de 8% para 6%, né, que hoje nosso índice de reprovação no estado é de 8%, ela quer cair, né, para 6%. E também tentar trabalhar mais a questão da evasão escolar dos migrantes. Terceiro bloco, maravilhoso, bate-papo com a jornalista Sônia Lúcia Nunes Pinto, mais conhecida como Soninha. Foi até então, a semana passada, superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima, e ela deixou aqui para nós o seguinte: quer ser referência em comunicação pública, já tá, Soninha, isso aqui já tá resolvido, e fazer doutorado em ciência política. E aí, no próximo programa, eu vou contar para vocês as metas da Aeroeduca. Comigo, senhoras e senhores, Ana Lourenço. Mineira. Vamos agora para Minas Gerais, saber como é que essa criatura veio parar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Você falou que é uma história longa de Minas. Sim, eu morava em Minas, né? Fazia faculdade de Direito, tranquei a faculdade no 6º período e fui morar na Bahia. Oxi. Não conhecia ninguém lá, fui com a minha tia. E lá eu conheci o meu esposo, que o pai dele tem uma escola de aviação, um aeródromo em Porto Seguro. De lá que surgiu a ideia de vir para Roraima. E meu sogro decidiu montar uma filial aqui em Roraima. A gente veio eu, meu esposo e o meu sócio, Gabriel, que na época era instrutor de voo lá pro meu sogro, na Bahia. Vieram nós 3 para poder tomar conta da escola dele, da filial. Ele ficou 2 anos aqui com a filial e resolveu levar embora. Era o prático de piloto privado. Quando ele decidiu levar embora, deu aquele estalo na mente, né? Vamos abrir a Aeroeduca. Por que não? Aí, só que na época abrimos o prático do aerodesportivo, que são os aviões de pequeno porte. Esses aviões experimentais que o pessoal chama de teco-teco, né? Teco-teco. Abrimos o prático, ficamos durante 1 ano só com o prático e há 2 anos atrás surgiu a oportunidade de criar a escola teórica. Foi aí que a Aeroeduca foi para Villeroy
e abrimos o teórico com vários cursos. Muito bem, entre eles o de comissário de bordo. Entre eles o de comissário de voo. Que eu descobri hoje, gente, que não necessariamente você precisa falar o inglês fluentemente. Isso era uma regra que hoje já não é mais tão regra, a não ser que você queira trabalhar em companhias internacionais. Exatamente. Porém, como o voo doméstico ele também está muito amplo e nós temos muitas companhias, tem vaga no mercado para você. Vaga tem, né? Muito. Hoje em dia o mercado da aviação em geral, tanto quanto piloto, comissário, agente aeroportuário, está muito em alta, não só no Brasil quanto no mundo, né? Então, assim, tá uma grande oportunidade para quem quer entrar nesse meio da aviação, tá fazendo os cursos, tá estudando melhor sobre esse mercado, porque é um mercado que está crescendo muito. Exatamente. E aqui em Roraima ele é bem promissor, porque como você falou, né, tem a parte aí dos tecos e nós estamos realmente com uma grande, como é que fala? Aqui no térreo, aqui nas vias, é fluxo, o trânsito, e como é lá em cima, um monte de avião, tudo junto, indo e vindo. Lá em cima a gente tem algumas regras de voo, né? Para decolar uma aeronave, primeiro você precisa fazer um plano de voo para a ANAC. E tem o controle de tráfego aéreo, que fica no Controle de tráfego aéreo, aeroporto. essa palavra que eu queria mesmo. E lá ficam os controladores, né? A todo momento conversando com os pilotos que estão em ar, para poder monitorar a distância de um e de outro. Era aí que eu queria pegar o fio da meada, porque eu tinha fugido da palavra e lembrei. Roraima, ela tem um tráfego aéreo muito amplo, Sim. né? Por conta de uma série de fatores. Nós temos aí países bem pertinho aqui, então faz ali uma ponte aérea, coisa rápida. Temos muitos empresários aqui que vão fechar negócios lá e empresários que vêm de lá para fechar negócios aqui. E a gente pensa que não, mas já tem muita gente que tem os seus próprios tecos, né? Sim. Particular mesmo ali. Quando você tem seu carrinho, tá lutando para ter um carrinho na garagem, tem muita gente que já tem um teco ali, né? Isso muito para fazendeiros que tem. Exatamente. Inclusive E Roraima, ela tá longe de tudo, né? Longe. Então, muitos fazendeiros usam esse meio porque por ser mais rápido Sim. para se locomover entre os estados e para ir para as fazendas também. E muita gente do sul que faz esse Sim. tráfego, né? Para poder resolver ali, fazer algum levantamento de preço e às vezes até mesmo essa questão de grãos e tudo. Enfim, é uma coisa que foge da nossa alçada, mas é que é uma realidade. Sim. Eu já acompanhei 2 materiais que o Lucas nos passou, inclusive eu quero aqui mandar um abraço a ele. A respeito da procura, né? Se você está abrindo turmas é porque está tendo uma procura grande. Como é que está a aceitação da Aeroduca aqui em Roraima em relação aos comissários de bordo? Então, o curso de comissário de bordo, ele é um curso muito desejado, né? Um sonho de infância, ver aquelas aeromoças dentro dos aviões belíssimas, é um glamour. Então, assim, as meninas é as que mais crescem o olho na hora do curso, pelo glamour que tem a vida de um comissário. Só que um comissário não é só servir um cafezinho, igual muitos pensam, né? Comissário vai muito além disso. Comissário, ele pode salvar uma vida dentro da aeronave. No curso a gente ensina primeiro socorro, sobrevivência na selva. Então, assim, ele é um curso muito amplo e a procura é muito grande por ele, por ter um salário muito bom e é um mercado muito grande. Quanto ganha um comissário, em média? Comissário, em média, no assim? Brasil, hoje, em média, de 7 a 12 mil reais, mais os encargos das companhias aéreas, que são planos de saúde, um dos melhores hoje dentro do Brasil, passagens aéreas gratuitas para a família, em primeiro grau, né? Pai, mãe, esposo, filhos, e muitos outros benefícios que vêm nas companhias aéreas. Fora o glamour, que você disse Fora assim, o não é só glamour de ser glamour, comissária. mas vamos colocar o glamour aí também, né? Exatamente. São chique demais, gente. Eita, coisa boa. Bom, vamos falar aqui um pouquinho a respeito, para a gente poder depois voltar para a questão da Aeroduca mesmo, de local Sim. e tal. Explorar um pouquinho mais essa questão das turmas e dos cursos direcionados que são abertos, né? Eu quero voltar, então, na parte da questão dos pilotos. Né? Seu marido, inclusive, ele é piloto, né? Ele é piloto. Piloto, e o sócio também. Também. E o sócio também. O que as pessoas precisam ter? Somente a vontade de ser ou existem critérios? Existem critérios. Hoje, para ser piloto, precisa do ensino médio completo e ter 18 anos. Aí, a primeira etapa é o piloto privado, né? Que é para porte pequeno de aeronave. Você faz primeiro o piloto privado,
após a prova da ANAC, todos os cursos de piloto, o comissário precisa da prova da ANAC, tá? Para poder autorizar a fase seguinte. Aí, para trabalhar como piloto, após o privado, precisa fazer o piloto comercial. Então, assim, é uma carreira cara e bem longa. Não é rápido e não é fácil virar piloto hoje em dia. Quanto tempo, mais ou menos, entre um e outro? Tempo de formação? Vai depender do bolso de cada um. Mas em média, para que as pessoas possam ter noção, né? Porque como é um mercado novo aqui, a Sim. questão da escola, a pessoa diz assim, hoje eu tenho essa condição que ela falou, mas às vezes já não tem mais a idade. Olha, para tirar todas as carteiras hoje, para trabalhar, para o mercado de trabalho, fica em torno de uns 2 anos. Em 2 anos. Isso. Aeromoça, Não, comissária já é uma carreira mais rápida, né? O curso ele tem duração de 3 meses. A pessoa dedicando, estudando, ela pode terminar o curso, faz a prova da ANAC. Passando na prova da ANAC, surgindo seleção nas companhias aéreas, ela pode tentar ingressar. E hoje em dia está tendo muita abertura de seleção em todas as companhias aéreas. Qual é o índice da Aeroeduca aqui? Vocês já têm esse levantamento? Por enquanto, a gente não tem ninguém trabalhando como comissário. Já temos agente aeroportuário, tá? Tanto na Rutaca quanto na Voar e Táxi Aéreo trabalham no aeroporto aqui. De comissário, não, pelo fato do que eu falei, vai depender do aluno, né? Só um até hoje, das 3 turmas que a gente tá, que fez a prova da ANAC e deu continuidade nos estudos. Muito bem. A Aeroeduca, ela hoje tem um ponto físico, uma escola, né? Uma parte física. Você falou que para a questão de comissário de bordo, não é mais uma exigência propriamente dita ter a questão do inglês fluente. Mas e aqui em Roraima, que nós estamos nesse estado tríplice fronteira, né? Muda alguma coisa em relação às demais escolas? Não muda. Nós temos também aqui uma área de garimpo muito grande, né? Então nós temos, acho que um leque muito grande de comércio e de profissionais que estão aí realmente querendo adentrar nesse mercado de trabalho. Sim. Então, a questão do outro idioma conta como ponto de vantagem sobre os demais. Quem tem uma segunda língua, a terceira, porque aqui, né, tem o espanhol, ele vai sair em vantagem de quem não tem na hora da contratação, principalmente aqui, porque agora vai sair muitos voos internacionais, né? Então isso ajuda muito. Tanto que a gente indica nossos alunos quando entram no curso, nós temos na grade do curso inglês básico, né, para poder dar uma porta de entrada para eles, e a gente sempre indica dar profundidade nas outras línguas, para que eles consigam melhor entrar no mercado de trabalho. A Ana, gente, ela, antes que vocês perguntem aí e mandem nos comentários, ela não é comissária de bordo, tá? Ela só é a esposa do piloto. Ela tem esse rostinho de comissária, mas ela não é comissária de bordo. Ela já disse que já fez vários cursos, mas nunca teve vontade? Não, porque eu tenho 2 filhos e assim, um pequeno autista e não dá pra sair, né? O comissário não tem casa. O comissário vive voando, aí pega escala em São Paulo, outro lugar, então não dá pra poder ter um ponto fixo. E eu nunca tive vontade mesmo de sair, de ficar aí voando, não. E agora veio-me a curiosidade. Como foi para encontrar o seu esposo? Porque ele era piloto, né? Então, se o comissário de bordo não tem casa, não tem ponto para poder ficar e dizer esse é meu, e como é que é com o piloto? Então, hoje ele é instrutor aqui e ele trabalha para alguns empresários também, levando para outros estados, mas ele sempre vai e volta. Então, ele não é de linha, piloto comercial, né? Ele tem a carteira, sim, de piloto comercial, mas ele não trabalha em linha. Ele trabalha particular mesmo. E o sogro, quando ele viu que deu certo a Aeroeduca, que ele disse, poxa vida. É bom demais, né? Ele só orgulho da gente porque a gente deu continuidade em algo que ele começou há 25 anos atrás. E demos certo. Graças a Deus a gente está dando certo. A Aeroeduca está cada vez ganhando mais nome no mercado. E é gratificante ver que algo que a gente sonhou lá atrás, hoje está tomando forma. Na verdade, a Aeroeduca, ela é uma novidade aqui para o estado de Roraima, né? Porque eu acredito que vocês estão aqui desde 2024.
Isso. Tem outra escola? Não, a Não única. tem, é a única, né? Então, ou seja, quem tinha esse sonho anteriormente, antes de 2024, tinha que ir para outros estados para poder fazer esse curso. E, na verdade, hoje você tem aqui, ó, a pronta entrega na Aeroeduca. Qual é o endereço de vocês? A gente fica localizado na Avenida Villeroy, 7195, no São Vicente. Rede social. Aeroeduca RR. Aeroeduca RR, Aeroeduca RR, Aeroeduca RR. Gravem esse nome. Gravem esse nome. Ela trouxe aqui, ó, pessoal. Ai, só quem vai estar acompanhando, só quem tá na live vai poder acompanhar essa fofura, que é o pilotinho. O pilotinho da Aeroeduca. É o pilotinho da Aeroeduca. E a gente tem disponível, tá? Nós temos uma lojinha de aviação, de produtos, camisas. E ele e a comissária estão disponíveis para venda. Gente, meu Deus do céu, muito engraçado. O pilotinho vai ficar conosco em todo o programa Sala de Imprensa aqui. Foi um dos mimos que ela trouxe para poder ficar na nossa bancada também, para vocês poderem acompanhar quem já passou conosco. Aqui o check-in também da Aeroeduca, ó, vai ficar aqui conosco. Muito obrigada pela lembrança. Ana, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu quero, em primeiro lugar, como roraimense, agradecer primeiro a Deus, né, por colocar no nosso estado pessoas tão visionárias, né, pessoas que olharam para cá com outros olhos e viram nesse estado algo promissor para poder fazer acontecer, né. Então, foi graças a esse olhar diferenciado que a Aeroeduca teve para Roraima, que hoje nós estamos desenvolvendo uma área que é pouco explorada, mas que agora está à disposição de quem tenha o interesse em fazer parte de uma profissão tão bonita que realmente enche os olhos, né? Sim. É e muito a gente lindo. também agradece, né, a Roraima por ter nos acolhido tão bem como casa, né? Aqui, a gente gosta muito daqui, é um estado muito promissor, tanto para a área da aviação quanto para qualquer área, né? Um estado que tende a crescer muito. Muito bem. Deixa eu te dizer, vamos falar a respeito da grade curricular, porque assim, eu estou olhando aqui pensando e vendo, porque eu já vi que existe, por exemplo, desde do laço, eu vou falar mais das comissárias, né, do que, porque ali dos pilotos eu não vou nem entrar no mérito da questão, que é muito técnico ali, aquele painel Sim. de voo, enfim. Das comissárias, que é o que enche os nossos olhos, que é o que a gente vê mais ali dentro do avião, né? Desde o laço, elas têm os laços padrões na vestimenta, né? Tem uma roupa certa para cada voo. Cada companhia tem ali um uniforme que ele é típico e o laço do lenço é padrão. Vocês ensinam tudo isso? Sim, no curso de comissário a gente ensina Que desde vem? etiqueta, Isso. comportamentos, atendimento ao público, né, que é muito importante, como elas devem se comportar, a maquiagem, tem uma maquiagem padrão. Eu já vi dos vídeos que ensinam até comissários. a forma de andar. De andar, sim, É o mesmo? coque, a forma de arrumar o cabelo, tudo padrão. A unha, o tamanho que deve ser a unha, a barba dos meninos, porque comissário não é só pra mulher, é pra homem também, né? Então, assim, a barba, o corte de cabelo, tudo isso a gente ensina. E não só isso. O curso nosso de comissário, ele ensina primeiros socorros, caso algum passageiro passe mal no voo, o comissário ele está apto a atender, fazer aquele primeiro atendimento do passageiro. Eles também aprendem noções básicas de avião, meteorologia, navegação, precisam aprender. Comissário não é só glamour, não é só... tem a parte de sobrevivência na selva, a gente passa 3 dias na mata... 3 dias, restrição de água, de comida. Então, assim, não é fácil. Eles aprendem também a controlar a situação de risco, essa questão de terrorismo, sequestro. Sim, sequestro. Eles têm aula também de controle de distúrbios e passageiros hostis, que é o que está acontecendo muito nos voos hoje, né? Passageiros dão surtos psicóticos. Então, a gente ensina como conter aquele passageiro para que não atinja nem a própria integridade do comissário, nem de outros passageiros em voo. Muito bem. Na questão também que a gente observa o autocontrole deles, né? Sim.
O avião tá ali naquela turbulência, aquela agonia, um frio e os passageiros falando e aquela confusão. E quando eles vão sentar e toca lá a sinetinha e pede uma água e sentou de novo, já vai, parece assim que combina todo mundo, né? Aí acende e ele vem, pois não, senhor, posso lhe ajudar, senhor? Né? E sempre... E a gente ensina muito isso, tá? É a questão de como atender. Não importa o que você tá passando Por que no avião é diferenciado? Tem alguma coisa ali em especial? Porque ali é muito diferenciado, é regra mesmo. É o treinamento mesmo. O comissário, ele tem que ter o autocontrole, ele tem que saber se controlar, até a entonação de voz. Eles têm que padronizar aquela entonação ao falar. Você vê que as vozes no microfone são vozes mais doces, aveludadas, né? Mais gostosas de escutar. Senhores passageiros. Então, assim, tem todo um padrão de ensino para que sejam diferentes, eles passem segurança para os passageiros. Porque o fato de estar no ar já é desconcertante para algumas pessoas, né, estressante. Então, tem que ter alguém que passe essa segurança. E quem é essa pessoa? O comissário. Que tem que passar a segurança para os passageiros. Eu estava até vendo um vídeo do saudoso Paulo Gustavo, agora, nessa noite anterior, ele falando que ele tinha, assim, muito problema com voo, né? E aí ele falou que ele entrou no voo e ele viu a aeromoça fechando a porta ali, né? Lacrando a porta e ficou uma frestinha. Ele disse, ela não tá vendo que tem essa fresta aí dessa porta aberta? Meu Deus do céu. Aí colocaram ele para sentar na primeira poltrona. E quando ele olhou para ela sentou, cruzou as pernas e estava olhando o manual da porta. E ele disse que ficou apavorado, mas ele olhava para ela estava com tanta doçura, com tanta tranquilidade. E esse é o padrão realmente de todos, né? Ali manter o controle realmente para que haja um voo muito bem tranquilo. Muito legal. Bom, gente, olha, a Ana tá aqui como sócia da Aero Educa, que é a escola para você que quer se tornar um comissário de bordo, mas piloto também. E ela hoje compartilhou conosco esse momento muito importante, porque é uma novidade para você que não sabia, mas que tem esse sonho de se tornar um comissário de bordo, de fazer o curso que tem duração de 2 anos, né, para comissário. 3 meses 3 comissário. meses comissário e até 2 anos para piloto. Para piloto. Sempre tem vaga aberta? Agora estamos com vaga aberta para o curso de drone agrícola, que é um curso que uma área que está muito em alta também no Brasil, né? As pessoas hoje, o agro está trocando os aviões agrícolas por drones, por custo-benefício. Então, estamos com o curso de drone hoje aberto, drone agrícola e drone amador, que é o drone de pequeno porte, de fotografia, filmagem, porque agora com a nova normativa da ANAC, que proíbe a decolagem de drones pequenos, sem autorização, vai entrar em vigor agora a partir de 1º de junho. Então, as pessoas não podem mais ir ali em Letem, comprar um drone e sair decolando. Tem toda a legislação por trás. Tem um aplicativo que baixa, faz um plano de voo, pede autorização para poder decolar o drone, por menor que seja, e antes não tinha. Então, nós estamos com esses 2 cursos hoje abertos, de drone agrícola e drone amador. E temos o curso de comissário de voo, agente aeroportuário e piloto privado. Os 3, que é agente aeroportuário, piloto privado e comissário de voo, vamos abrir matrícula para as próximas semanas. Qual é o tempo de duração do curso de drone? O de drone é 1 mês e meio. 1 mês e meio, Isso. né? A partir de que faixa etária? O drone agrícola, a ANAC exige que seja a partir de 18 anos, por ser uma carteira. Lá a gente emite o CAR, que é um certificado pelo MAPA, que dá autorização para o piloto de drone agrícola estar trabalhando com pesticidas, né? Sim, com sim. a área agrícola. E o curso de drone amador não tem nenhuma restrição. Qualquer pessoa que tem interesse, né, em aprender a edição de vídeos, fotografia, manutenção, a partir de legislação, pode estar fazendo o curso. Muito bem. Gente, olha, Aero Educa no Instagram... RR. Aeroeduca RR. Eu quero agradecer aqui a participação da Ana, agradecer ao Lucas. Qual o seu nome? Eu estava tentando lembrar dele de algum lugar.
Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação aqui conosco. Gente, tchau para vocês, vamos ficando por aqui. Ela vai colocar também ali as metas da Aeroeduca e nas nossas redes sociais da Rádio Roraima você vai acompanhar mais informações sobre o curso para você poder... É pilotar que fala drone? Pilotar drone. Para você pilotar drone. Tá pensando que você pode estar soltando drone por aí, levantando voo assim com drone? Não é assim não. Olha aqui, ó, o pilotinho para você também, ó. Tô de olho. Obrigada pelo carinho de sua audiência, Ana. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Fiquem com Deus, porque com ele eu vou. E na semana a gente vem com muito mais. Tchau, tchau.